Olá, meu amigo, uma boa noite para você que está chegando nessa live aí. Hoje a gente vai fazer um bate-papo incrível para você que meus parabéns. Foi aprovado na primeira fase do exame de ordem. Essa prova foi bem complicada, nós sabemos. Eu li todas as questões de penal e processo penal, vi algumas dificuldades nessas questões, mas ó, para quem é aluno do Master OAB, ó, tirou de letra, passou. Estou muito feliz com o sucesso de vocês. Agora é momento de você começar a projetar para a segunda fase. Porque, ó, não tem moleza aqui não. Você tem que estudar muito, pegar pesado para garantir a sua aprovação. Agora, antes de mais nada, eu preciso me apresentar, não é mesmo? Meu nome é Vinícius Melo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou advogado, eu sou especialista em ciências criminais e trabalho aqui no Master OAB, dando aula para você durante essa preparação, junto com o Galardo. O Galardo tem as aulas gravadas e todas as semanas eu serei o seu agente de aprovação, que além de acompanhar o seu desenvolvimento, eu vou corrigir os seus simulados na área de penal, para quem é aluno de penal, eu vou corrigir os seus simulados e vou fazer o seu acompanhamento. Aí você fala, e nas outras áreas, Vini? Quem vai fazer administrativo, civil, quem vai fazer trabalhista? Quem vai me ajudar? Vocês vão conhecer também a Natália Valério e a Yasmina Vega, que serão seus agentes de aprovação nas demais áreas. Hoje, se você está estudando para a área civil, para a trabalhista, para a administrativa, tributário, empresarial, o que seja, o que nós vamos falar aqui hoje vai ser essencial, não é só importante, é essencial para sua prova. Aí você fala, Vini, mas o que é esse negócio aí que você vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre como dominar a identificação de peça e a redação das peças na segunda fase da OAB. Beleza? Combinado? Você que está assistindo a live aí pelo Facebook ou pelo site, eu preciso que você se comunique comigo. Eu não quero me sentir sozinho. Então, por favor, vamos comunicar. Fala comigo. Se você está assistindo outra coisa agora, está escutando música, fecha as outras abas. Foca aqui, pois nós vamos te dar muitas dicas importantes nesse momento. Tá ok? Antes de mais nada, eu queria te trazer uma super promoção desse mês do Black Friday. Black Month, na verdade. Você que passou na primeira fase, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo da segunda fase por 12 parcelas de R$ 29,90. Você fala, caraca, R$ 29,90 por mês? É isso mesmo. Você vai ter acesso a todo o conteúdo gravado da segunda fase, vai ter plano de estudo, vai ter simulado semanal com correção individualizada, você vai ter acompanhamento do seu agente de aprovação e ainda mais, nós acreditamos e temos um comprometimento com você, com a sua aprovação, que nós te garantimos que se você não passar, você vai ter acesso a todo o curso novamente de forma gratuita. É exatamente o nosso seguro aprovação. Se você não passar, você vai poder estudar na repescagem sem nenhum custo adicional por apenas esse valor. 12 parcelas de R$ 29,90, tá bom? Tá barato pra caramba, então vem logo. Ok? Belezinha? Vamos fazer, já fizemos aqui a nossa breve introdução, tô bem animado nessa noite, 8 horas da noite. Você pode estar falando, caraca, o Vini tá com gás. Tô mesmo, porque eu quero que vocês aprendam. Hoje, então, nós vamos falar, acabei de dizer, né? Vamos já deixar o nosso título para você deixar no seu caderno. Como dominar a identificação e redação de peças. Tranquilão. Gente, meu aluno, presta atenção numa parada. Você que chegou agora, está falando o que o Vini está falando, como ele está falando de que matéria. Eu vou dizer para você novamente, não estou falando de nenhuma matéria específica. Hoje eu vou te dar dicas gerais, como qualquer aluno que está na segunda fase precisa saber
para acompanhar os seus estudos, tá ok? Então, ó, um beijão pra galera que já tá online aí. Presta atenção, pois vai ser importante esse nosso bate-papo, ok? Tranquilão? Agora presta atenção no seguinte. Quando você vai fazer a segunda fase, você que está chegando agora, você que já fez outras vezes, está tendo essa oportunidade, você sabe que a segunda fase da OAB, seja de penal, seja de civil, seja de administrativo, trabalhista, ela é composta por uma peça prático-profissional e mais 4 questões. Você precisa tirar média 6 para ser aprovado. Ao primeiro momento, você pode falar, nossa, isso é difícil. Mas o que é mais importante na segunda fase? Que você domine a identificação e a redação de peças, tá ok? Isso é o mais importante. E aí, eu estou acompanhando aqui no chat, porque se alguém tiver com alguma dúvida do que eu falei, eu vou pedir que você fale, você faça essa pergunta, pois eu vou explicar novamente. Tá ok? Combinado? Então, olha só, preste atenção. A primeira coisa, quando você pegou lá, tá estudando, pegou lá a sua peça no dia da sua prova, você vai ter que fazer a identificação. Beleza. Cheguei lá naquele momento para fazer a identificação e aí você se pergunta, como que eu identifico a bendita peça processual? Como que faz isso, Vini? Me explica. Dá uma angústia. Ou melhor, como é que você vai conseguir explicar de todas as matérias numa única live? Isso é verdade? Ah, eu duvido. Então fica aí que eu vou te explicar. Fica aí. Estou te desafiando. Fica até o final dessa live, preste atenção que você vai aprender. Tá ok? Pensa o seguinte. Vamos lá. Você pegou, né, o primeiro momento, você pegou a sua peça processual. Pegou lá a peça processual, tá lendo o seu texto. Você vai entender que em todos os direitos, você tem que ter um tipo de raciocínio. É claro, dependendo da área, se é uma área criminal, você tem que conhecer bem das teses criminais de defesa ou de acusação. Se você está numa área civil, você também tem que saber muito bem a forma de composição daquela lide, daquele conflito. Seja no direito obrigacional, nos contratos, na defesa do consumidor, no direito de família. Assim como no administrativo, você tem que estar ciente, muitas vezes, de ações de responsabilidade que costumam cair muito. Mas o mais importante, você precisa ter um raciocínio jurídico. Como assim, Vini? Como assim um raciocínio jurídico? É o seguinte, em algum momento você vai entender que vai aparecer um problema. Como assim, Vini? Apareceu um problema. Exatamente. Imagina o seguinte, você está lá na vida comum, na sua vida comum, e aí você recebe uma conta de luz com cobrança duplicada. Você fica tranquilo? Fala pra mim, você fica tranquilão, você fala, caraca, eu vou pagar 2 vezes a conta da Light, que coisa maravilhosa. Você fica tranquilo? Fala pra mim, você fica? Claro que não, né? Agora, digamos, você está andando na rua tranquilamente e chega um cara lá, humilhante, e bota a arma na sua cabeça e fala, passa o celular. Você fica tranquilo? Fala pra mim. Ou melhor, você chega no seu trabalho e o seu chefe diz, eu não vou pagar as suas horas extras, você vai ficar aí até mais tarde. E eu não quero saber. Você fica tranquilo? Claro que não. Por quê? Apareceu um problema. Consegue pensar nisso? Pensa nisso. Pensa comigo. Apareceu um problema. Agora preste atenção. Quando aparece um problema, o que é preciso ser feito? O que é preciso ser feito quando aparece um problema? A primeira coisa que você deve fazer é o quê? Buscar a solução do problema. Como que a gente vai buscar isso? Através da petição inicial. Então, sempre que acontecer um problema, você vai buscar uma petição inicial. Agora, preste atenção. Preste atenção numa coisa. Você que está ouvindo aqui. Apareceu um problema e tem uma petição inicial.
A petição inicial, ela é padrão para todas as áreas do direito? Responde para mim, você que está assistindo. Ela é padrão para todas as áreas do direito? Claro que não. Claro que não. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer quando aparecer um problema é quem? Quem sou eu e de quem é o problema? Quem sou eu e de quem é o problema? Pensa o seguinte, apareceu um problema. Apareceu um problema. E eu sou advogado criminal. Se aquele crime é um crime de ação penal privada, qual é a petição inicial para resolver isso? Uma queixa-crime. Agora, se eu não estou recebendo hora extra, qual é a minha petição inicial? Essa petição vai ser uma reclamação trabalhista, no direito do trabalho. Ou na área civil, eu tive cobrança duplicada da conta de energia. Uma petição inicial. Então, você tem que entender, a primeira coisa, é ter um raciocínio. Existe algo com um início, meio e fim. E é isso que eu estou tentando trazer para você. Surgiu um problema e você está buscando essa solução. Primeira coisa que você tem que pensar é quem é você. Inclusive, gente, você tem que pensar isso aqui, porque até no direito penal também isso acontece muito. O aluno que estuda para direito penal, ele está acostumado sempre a defender. Está acostumado sempre a defender. Só que quando ele se depara com a queixa-crime, nesse caso ele precisa acusar. E a forma de argumentação na acusação é diferente. Quem é da área civil, da área administrativa, está mais acostumado, da área trabalhista. Por quê? Nessas áreas você tem que ter um jogo de cintura, porque uma hora você faz parte da defesa do trabalhador. Outra hora, você faz parte da defesa do empregador. Em outra hora, você pode fazer parte da defesa daquela pessoa que recebeu a conta duplicada. Mas em outra situação, você pode estar defendendo a Light. Não é? Então, você precisa ter essa análise e esse pensamento crítico para fazer uma boa redação e uma boa identificação de peças. Então, você vai olhar. Está lendo o caso concreto, você vai olhar quem sou eu e como que eu resolvo esse problema de forma inicial, de forma primária. A segunda coisa é o seguinte, que você também tem que analisar. Você tem que pensar o seguinte, qual é o direito? Qual é o direito? Como assim, Vini? Qual é o direito? Claro, gente. Preste atenção. Se você recebe uma conta duplicada da Light, é o quê? É uma cobrança indevida. É uma relação de consumo. Nessa relação de consumo regida pelo CDC, eu tenho direito a reaver os meus direitos. Né? Direito de reaver o direito. Redundante, né? Ah, exatamente. Você tem o direito de reaver o seu direito. Isso mesmo. Se houve um roubo, nesse caso o Estado ele entra com a denúncia nas ações penais públicas incondicionadas. Mas se você, por exemplo, teve uma injúria, uma difamação, é uma ação penal privada. Qual é a ação? Qual é a petição inicial ali? Uma queixa-crime. Então, você tem que analisar sempre qual é o direito. Você tem que saber, não adianta só você saber identificar o problema. Você tem que identificar o problema e conseguir identificar qual é o direito que está regido naquela relação. Como assim, Vini? Olha, você precisa saber a estrutura básica de uma peça. Só que você precisa estudar o direito material. Você precisa conhecer o direito material. E durante esse período, você vai ter acesso, sim senhor, aqui na segunda fase do Master OAB. Nós temos as segundas fases, os cursos de Direito Administrativo, Processo Civil, Direito Civil, né? Direito do Trabalho, Direito Penal. Gente, você que vai ter acesso à segunda fase, estamos com uma super promoção, 12 parcelas de R$ 29,90. Aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo necessário para a sua aprovação. Nós vamos oferecer simulados toda semana, com correções individualizadas para garantir a sua aprovação. E você ainda vai ter contato com o seu agente de aprovação, que vai ser o seu tutor, que vai pegar você pela mão e vai levar até o dia para você pegar a sua vermelhinha, pois nós temos um compromisso com o seu sucesso. Ok? Beleza, então o Vini vinha falando aqui que houve
Eu verifiquei quem era, qual era o direito. Mas uma terceira coisa é que eu tenho que perguntar é qual é o ato processual. Como assim, Vini? Que parada é essa de qual é o ato processual? Você tem que prestar atenção no seguinte. Porque pensa comigo, se surgiu um problema e foi proferida uma sentença e você não gostou daquela sentença que foi proferida, vai caber o quê? Um recurso. Exato? Você que está prestando atenção aí? Está acompanhando comigo? Alguma dúvida? Tranquilão? Beleza. Agora, se digamos que foi feita uma reclamação trabalhista e você é dono da empresa, você é um empregador e você não gostou daquela reclamação trabalhista. Como que você rebate aquela reclamação trabalhista? A contestação. Se você, por exemplo, verificou ali na sua peça, no caso concreto, a palavra trânsito em julgado de uma sentença criminal, o que aconteceu? Aquela sentença se tornou definitiva. Aquela pena se tornou definitiva. Nesse caso, o que aconteceu? Não cabe mais recurso, tanto que inicia a fase de execução. Beleza? Então, se você tiver esse apanhado geral, você já vai ter uma boa sacada. Agora, digamos, beleza, Vini, você está falando que parecia um problema e eu resolvi com a petição inicial, mas digamos que apareceu um problema, você fez a petição inicial, mas continua tendo problema. O que eu vou fazer? Se continua tendo problema, eu vou falar, ferrou. Ferrou. Mas calma, calma, meu aluno, sem estresse, ainda dá para resolver. Como assim, Vini? O que você está querendo dizer quando você fala ferrou, mas ainda dá para resolver? O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, olha só. Teve a petição inicial, surgiu lá a petição inicial, e tinha um problema. Só que o problema ele persiste. Ele continua persistindo, ele continua insistindo. O que você pode fazer para rebater essa petição inicial e tentar alterar aquele problema existente? Você vai entrar com um recurso. Então percebe que você precisa saber bem, primeiro, como resolver situações de problemas, ou seja, conhecendo bem o direito material. E a segunda coisa é que você precisa saber bem recursos em qualquer área, porque você como advogado está fazendo defesa. Como que você vai fazer bem uma defesa sem saber como rebater determinada coisa? Então você precisa estar acompanhando bem esses detalhes, entendeu? Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma pergunta, já consertei lá a palavra redação, tranquilão. Alguém que quiser perguntar mais alguma coisa, tamo junto, hein? Tá acompanhando até aqui? Olha só. Tô dizendo para você, apareceu um problema, né? E aí não foi resolvido. Ferrou, ainda dá para resolver. Ou seja, um recurso. Agora, e aí? Digamos que você não faça nada. Se você não fizer nada, não entra com recurso, o que você vai dizer depois? O que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, se você não faz nada, você vai simplesmente dizer, olha, agora já era. Presta atenção. O que acontece? Quando aparecer um problema e você não faz nada, no decurso do tempo vai acontecer o quê? Agora já era. O que você está querendo dizer com isso, Vini? Quando você fala para mim que agora já era, eu estou querendo dizer o seguinte, quando já era, significa que ocorreu o trânsito em julgado. Preste atenção aqui. Quando ocorreu o trânsito em julgado,
Inicia-se o processo de execução. E aí, meu amigo, cada área vai ter uma especialidade. Sim, senhor. No direito penal, por exemplo, as únicas peças cabíveis pós a execução seria lá o agravo em execução e a revisão criminal e algumas peças de execução. Agora, a depender de uma outra área específica, você vai ter lá o início lá do processo de execução. Se você, preste atenção comigo, se você consegue já identificar essa parte inicial, preste atenção. Se você inicia essa parte inicial, meu amigo, você já ganhou um monte de coisa na frente dos seus candidatos, da sua concorrência, da galera que está estudando com outros cursos. Preste atenção, aqui no Master OAB a gente vai trabalhar com isso de maneira mais aprofundada. Hoje é uma aula inicial, mas nas aulas que você forem entrar com os seus agentes de aprovação, com os seus professores, vocês vão ter acesso a todo o material de maneira aprofundada. Você vai ter uma aula só como identificar peças penais, só como identificar peças administrativas e por aí vai. Agora se liga, gente, se você quer conhecer mais, está gostando disso aqui, preste atenção, 12 parcelas de R$ 29,90. Para quê? Para você vai ter acesso a todo o conteúdo gravado, você vai ter aula ao vivo semanal, aula de monitoria semanal com o seu agente de aprovação. Seu agente de aprovação vai pegar no seu pé, vai te dar um plano de estudos, vai te ajudar a estudar, vai te segurar pela mão até a sua aprovação. Ele vai corrigir seu simulado semanalmente, você vai ter simulado toda semana, até o dia da prova. Você vai ter aula de marcação de código, você vai ter tudo, toda a bagagem necessária para você tirar 10 nessa prova, para você ir muito bem, para você mandar bem e garantir a sua carteirinha vermelha. Tá ok? Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Você que está assistindo, está acompanhando a nossa live aí, eu queria dizer para você o seguinte, se você tem alguma pergunta, fala comigo que eu vou responder, tá? O Eric também está acompanhando ali, qualquer coisa ele faz a pergunta, ele levanta a mão. Deixa eu dizer para você, só fazendo esse breve apanhado, nós falamos até agora para você o seguinte, eu falei que quando você você vai começar a ler a sua peça, você vai ler o caso concreto no dia da prova, você encontrou um problema. E aí você vai tentar solucionar. Você tem que pensar o quê? Quem eu sou? Eu sou advogado da parte? Eu sou advogado da empresa? Eu sou advogado daquela pessoa que cometeu o crime? Ou eu sou advogado da vítima? Isso tudo faz uma diferença na forma que você vai escrever, mas isso te ajuda muito na identificação. Quando você identifica que já ocorreu esse momento inicial, você vai verificar o quê? Que vai entrar para a fase recursal, o momento em que você vai tentar alterar aquelas decisões iniciais. Por que você pode tentar alterar essas decisões iniciais? Fala comigo, porque ainda não ocorreu o quê? A gente pode alterar a decisão até quando? Até a ocorrência do trânsito em julgado. Com a ocorrência do trânsito julgado, aquela decisão de mérito se tornou definitiva. O direito foi dito, o direito foi mencionado. Ok? Tranquilão? Tranquilo, né? Vamos lá. Agora, eu queria dizer para você o seguinte. Vini, se eu entender isso daqui, quais assuntos eu preciso dominar como uma dica geral? O que você poderia me falar? Vamos lá, anota aí. Dica geral. A primeira coisa que você precisa ter é planejamento. Como assim planejamento, Vini? É o seguinte, meu aluno, presta atenção. Você vai chegar na prova, você tem que ter uma estratégia de guerra. Quem entra para a guerra tem que ir para ganhar. Você tem que ir para ganhar e você tem que entender o seguinte, qual é a sua estratégia, qual vai ser a sua estratégia para ser aprovado. A primeira delas, se eu fosse você, eu fazia o quê? Clicava em assinar. Assinava o Master OAB, porque a gente vai garantir que você vai ser aprovado. Inclusive, a gente garante tanto que a gente até fala, ó, se você não for aprovado, você vai acessar o curso de maneira gratuita, vai ter acesso à repescagem de maneira gratuita, com tudo que tem direito, sem nenhuma diferença. Tranquilo?
Mas, ó, o planejamento, quando eu digo aqui para você, é que você tenha de maneira clara o seguinte, você tenha de maneira clara que você precisa saber como que você vai chegar naquela prova. Você tem que entender o seguinte, você vai chegar na prova, você vai ler o conteúdo, você vai tentar identificar as palavras-chave, quem eu sou, qual é o direito, qual é o ato processual, beleza. Aí eu identifiquei qual é a peça cabível. Aí o que eu faço? Vou sair correndo, é uma apelação, tô tranquilão. Não, cara, presta atenção. Quando a gente chega na prova, a gente fica nervoso pra caramba. Eu já fiz essa prova também. A gente fica muito nervoso. Então você tem que falar, é apelação? Beleza. Agora eu vou olhar direitinho, vou olhar qual é o procedimento, vou ver se está tudo certo, eu vou analisar qual é a competência. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Você vai fazer isso. Agora, logo depois disso, desse planejamento, é o quê? Ter uma postura sóbria. Que é o quê? Ter essa frieza de entender que calma, vai com calma que não é assim, tá? A nossa amiga Maria, ela tá perguntando, ela falou, Vini, você pode fazer o esqueleto de uma peça para mim? Eu falei, calma, vou fazer. Tá chegando lá, tá chegando lá. E logo depois dessa postura sóbria, entender o seguinte, você precisa entender qual é aquele procedimento, qual é a peça, como essa peça é feita. Como assim, Vini? Olha só, durante as nossas aulas, de todas as segundas fases aqui no Master OAB, você vai ter aula de todas as peças, ensinando o modelo de todas as peças, como fazer e estruturar. Tem muito aluno que sabe o seguinte, tem a mania, sabe do quê? De ficar pegando e digitando tudo no computador. O que eu indico? Para essa prova, que é uma prova discursiva, pelo menos as peças faz à mão. Treina a fazer peça à mão. Treina a fazer peça à mão, porque senão, chega na hora, você não sabe. Fica confuso. Fica confuso, não decora os modelos. Agora, quando você faz a peça à mão, você treina tanto que você começa a pegar o jeito. Vai pegando, sabe, a malemolência, vai pegando o gingado da FGV. E aí você não vai cair em casca de banana. Tá tranquilo? Então, ó, segue, ó, essas dicas gerais. Agora, Vini, você pode me falar um pouco mais? Posso. Eu posso falar para você agora um pouquinho sobre a redação da peça. Olha, quando a gente está discutindo sobre redação da peça, uma coisa que você precisa saber, que você precisa entender, o que é mais importante? Escrever. Como que é o mais importante de escrever essa peça? Escrever o quê? Lê aqui comigo, ó. O que os examinadores querem ouvir. Presta atenção aqui, ó. Confia no que eu tô falando. Presta atenção aqui, ó. Você tem que escrever o que os examinadores querem ouvir. Se o examinador gosta de falar, nossa, como é que você é bonito, você vai fazer uma peça, ó, nossa, ó, você é bonito, eu acredito, eu acho mesmo que você é bonito, a ponto que o cara acredite. Pensa assim, ó, você alguma vez já fez prova de autoescola, você sabe dirigir, já fez prova de autoescola? Se você fez prova de autoescola, você vai saber o seguinte, que quando você faz autoescola, você aprende a dirigir. Fala a verdade, você aprende a dirigir. Você aprende a fazer a prova, né? Então, o que eu tô querendo te dizer aqui, mais do que te ensinar direito, mais do que te ensinar, te ajudar a raciocinar juridicamente para fazer essa prova, nós queremos te ensinar a ser aprovado. Porque o direito você já sabe. Você estudou na faculdade, você é capaz. Agora nós queremos ajudar na sua aprovação. E aqui você tem uma super promoção. Pode olhar a concorrência. Meu aluno, aqui você vai pagar 12 parcelas de R$ 29,90. Ó, tá barato pra caramba, é isso mesmo.
12 parcelas de R$ 29,90. Você vai ter o conteúdo completo. Ó, e não tem limite de visualização, não. Aqui você vai poder acessar os vídeos quantas vezes você quiser. Vai ter simulado toda semana, vai ter apostila, vai ter plano de estudos, vai ter agente de aprovação acompanhando você, sendo seu tutor até o dia da sua prova, corrigindo seus simulados individualizados. Pode olhar na concorrência. Nenhum outro site tem o número de simulados que nós temos. Por semana, toda semana vai ter. Tem cursos que oferecem 3, 4, nós vamos oferecer todas as semanas da sua prova, acho que são 8 semanas a preparação da sua prova, vão ser acho que 7 ou 8 simulados, são aproximadamente aí, depois a equipe vai dizer lá melhor, você vai encontrar lá no site de inscrição, tá ok? Tá tranquilo? Agora vamos lá, vamos prosseguir, galera que tá acompanhando aí, ó, tô feliz da vida, a galera tá participando, fala um oi, manda um oi pro Vini, o Vini gosta de quando recebe oi, gosta quando vocês falam comigo, gosto de receber o cuidado, porque eu também tô aqui, ó, tranquilão para ajudar você. Feliz da vida, sabe? É um maior prazer estar aqui ó, auxiliando com o seu sucesso, tá ok? Volta aqui, presta atenção. Eu vinha falando para você que a gente precisa prestar atenção na redação da peça. Mas mais do que fazer uma peça, a gente precisa escrever o que os examinadores querem ouvir. Hoje eu vou dizer o seguinte. A primeira coisa que você pode encontrar como problema, você tem que fazer a peça adequada. Olha só, você vai olhar lá, se você olhar lá o edital, se você tem que fazer uma apelação e você faz um agravo ou você faz sei lá, uma petição inicial, você errou. E aí, assim, o seu examinador, ele quer o quê? Ele quer que você faça a peça adequada. Então, essa é a primeira coisa, fazer a peça adequada. Como fazer a peça adequada? Utilizando esses critérios que eu trouxe aqui para vocês. Se você tiver isso aqui, isso vai ajudar no seu raciocínio para identificar qual é a peça cabível. Ok? Tranquilo? Tranquilão, né? Então, assim, eu tenho que encontrar qual é a peça adequada. Após isso, eu tenho que saber o quê? Algumas questões teóricas. Vini, o que eu tenho que saber? Quais são as questões teóricas que você fala assim, ó, você não pode ir para a prova sem saber isso? Vou te dizer. Primeira delas, competência. Beleza, você tem que saber muito bem se aquele caso vai ser um caso de justiça comum, de justiça federal, de justiça especial. Tem que saber isso, né? Tem que saber muito bem. Então você precisa estudar as competências. A segunda coisa é saber fazer bem um pedido. Saber que um juiz, olha só, um juiz ele vai analisar de acordo com aquilo que é apresentado. Preste atenção no seguinte, nesse bate-papo. Você vai analisar que tem um problema, e aí você faz aquela petição. Não adianta você escrever um tratado maravilhoso e chegar no final, dizer, nesses termos pede deferimento. Pede deferimento no quê? Você tem que pedir. Tem que pedir. Eu vou mostrar para você daqui a pouco, de forma um pouco mais estruturada, como você pode pedir para não ficar chupando o dedo. Porque o juiz vai falar, você não pediu nada, você falou que o cara tá errado, realmente o cara tá errado, mas você não pediu. Eu vejo muito aluno, eu via muito aluno quando eu corrigia simulado, eu vou começar de novo, né, nessa próxima etapa, os alunos do exame passado, eu vinha acompanhando eles e de vez em quando o aluno escrevia lá a tese defensiva, escrevia a questão dele lá, mas sabe o que acontecia? Chegava na hora ele não pedia aquilo da forma que precisava ser pedido. E aí acontecia o quê? Um problemão. Acontecia uma questão que ele não conseguia acompanhar. Tá beleza? Então, ó, pedido, ter de maneira clara. E a terceira coisa que você precisa estudar isso aqui, e nós vamos ver isso durante as nossas aulas, é a fundamentação jurídica. Tá ok? Fundamentação jurídica. Preste atenção numa coisa.
Você que é estudante de direito, você que já fez faculdade de direito, você sabe disso. Você precisa chegar lá em qualquer prova de direito que você fizer na vida. Você vai ter que falar qual é o seu nome. Meu nome é Vinícius, de acordo lá com o artigo tal do Código Civil que disciplina o nome. Me dá o direito de ter um nome e um prenome. Tudo o que você falar, guarda isso para a vida. Se eu pudesse te dar um conselho mais importante da vida, fundamente tudo que você disser numa prova de direito. Você precisa fundamentar. Poxa, na OAB vai ser sempre assim, ó, no seu espelho de correção vai ter lá, você pode dizer o pedido, mas se você não falar qual é a fundamentação legal para aquele pedido, aí meu aluno, cara, vai ficar enrolado. Se você não traz a fundamentação legal desse pedido, você vai perder ponto. No espelho de correção sempre vai ter isso. Pontuação para quem escreveu corretamente e pontuação para quem botou o artigo, o dispositivo legal pertinente. Então, está acompanhando comigo? Você está conseguindo até agora acompanhar que isso tudo está muito ligado? Uma outra coisa é quanto ao tamanho. Ó, você não pode sair achando que você vai sair escrevendo laudas e mais laudas sem nenhuma pretensão. Você tem que ter um objetivo a seguir. Então, não queira também ser prolixo. Escreva de maneira clara, sempre fundamentando o que você precisa dizer. Tá ok? Tá tranquilo? Tranquilão, né? Agora, vamos lá. Vamos ver aqui. E depois disso, eu já vi aqui ó, a peça adequada, as questões teóricas e o tamanho. O que mais? Eu preciso o quê? Dominar o modelo. Então, durante nossas aulas, ao longo das aulas aqui na segunda fase, você vai ter acesso aos modelos de prova. E com esses modelos, você tem que escrever. Escrever esses modelos 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes, até você memorizar. Até você memorizar. Prática leva à perfeição. Pratique todos os dias. Você quer realmente, eu quero que você pense. O quanto você quer passar nessa prova? Você quer muito passar nessa prova? Se você quer muito passar nessa prova, você precisa praticar. Ok? Tranquilão? Vamos prosseguir. Uma outra coisa, após isso daqui, é pensar quanto à estética. Quanto à estética e quanto à assinatura. A assinatura. Quando eu falo para você sobre estética, eu estou querendo dizer o seguinte: você quer fazer uma peça que o examinador quer ouvir, que o examinador quer ler, aquilo que vai agradar aos olhos do examinador, não é? Então, você tem que fazer isso de maneira clara, organizar com subtítulos, com títulos, tipo, de maneira clara o que você está querendo dizer. Como que é isso, Vini? Você desenha para mim? Eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Ó, e a assinatura no final, sempre você vai assinar, né? Nesses termos, pede deferimento. Aí você vai, OAB, lá, barrinha, XXX, advogado. Não é essa de botar advogada, não. É para botar advogado. Ah, OAB é machista. Não. Eu quero que te ensinar a fazer a prova. No edital lá ele veda, ele diz que tem que escrever lá advogado. A assinatura dessa forma. Não é para botar seu nome também, vai rolar a identificação de peças. Tá ok? Então aqui tem uma forma. A OAB, ela ensina. A OAB ela traz as restrições do edital. E aqui no nosso curso nós vamos acompanhar tudo isso, tá ok? Aqui no Master OAB você vai ter acesso a todo esse conteúdo de maneira ilimitada, tá? Você vai ter acesso a todas as aulas, vai ter acesso a simulado, a acompanhamento de estudo. Por quanto, Vini? 12 parcelas, 12 parcelinhas de R$ 29,90, só esse mês, tá? Depois vai aumentar, então aproveita, corre logo a promoção do Black Month, aproveita essa promoção, assina logo, você no outro dia já vai receber contato do seu agente de aprovação, ele vai mandar e-mail para você, vai te colocar no grupo de estudos, vai te dar as orientações, você vai receber o plano de estudos, acesso às aulas, apostilas e tudo mais, tá ok? Tranquilão, né? Vamos acompanhar. Você quer tirar print? Quer tirar print aqui da tela? Você que está acompanhando, você conseguiu anotar? Quer tirar print aqui da tela? Eu deixo. Galera aí que está acompanhando, deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Galera que está... Beleza, galera tá assistindo aí, tá botando palminhas. Vou deixar a galera tirar print. Tira print aí. Tirou? Beleza, né? Vamos voltar aqui.
eu vou apagar. Vou apagar um pedaço. Vou apagar esse pedaço aqui, tá? Vamos lá. Gente, o que que você tem que entender? Você já entendeu que você está buscando a solução de um problema, você entendeu ao longo da nossa aula como tentar solucionar, que é pensar quem eu sou naquela parte do direito, você entendeu que você precisa dominar um bom planejamento para o dia da sua prova, que você tem que saber bem competências, estudar bem a questão dos pedidos e por aí vai. Não foi? Foi isso, né? E aí, eu quero dizer para você agora, você tem que entender o seguinte: como é que faz uma peça? Como é que eu posso organizar melhor uma peça? Você me dá uma ajuda? Claro que eu dou, gente, porque eu não daria. Estou aqui para isso. Presta atenção, ó. Surgiu, na sua estruturação da peça, você vai estruturar assim. Se for uma petição inicial, começa lá pelos fatos. Logo depois, você vai dizer o direito. Você vai dizer o direito e depois o pedido. Tá ok. Acompanha aqui comigo. Lembra que eu falei que surgiu, lá no primeiro quadro, que eu falei para você que surgiu um problema? Falei lá, né? Surgiu um problema. E aí você tenta solucionar. Nos fatos, você vai narrar. Você vai narrar o que aconteceu. Sobre qual ótica? Depende de quem você é. Depende de qual direito você está tratando. Só que às vezes, lembra que eu falei que no segundo quadro que ficava aqui, eu disse o seguinte: às vezes o problema já aconteceu, eu não consegui resolver, mas ainda dá para tentar mudar? Eu vou entrar com recurso. Quando eu entro com recurso, a petição inicial que narrava os fatos, ela já existia. Então, nas petições, em algumas petições, aquilo não vai ser necessário. Em algumas petições na área civil, administrativa, tá? Mas como regra geral, você vai precisar sempre colocar, narrar os fatos e narrar o que está acontecendo. No direito, aqui, você vai apresentar as razões jurídicas. Quais são as teses jurídicas? Por exemplo, digamos, lá, estou analisando lá a conta de luz que veio duplicada. Você vai falar, eu quero dizer que eu tenho o direito de receber aquele valor. Caso não seja pago, tenho o direito de receber em dobro, segundo o Código de Defesa do Consumidor, e por aí vai. Você vai estabelecendo todo o seu direito, com toda a relação e justificativa da legislação vigente a que se trata aquele tema. Tá ok? Então, aqui eu falei, ó, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, tenho direito daquilo. E no final, você precisa pedir. Você vai falar, antes o exposto, você vai requerer. Você vai requerer o quê? Olha lá, do pedido. Então eu quero que o pagamento em dobro, segundo o artigo tal. Eu quero a resolução daquela lide por tal problema. Sempre você vai buscar um pedido. Só que às vezes, meu aluno, às vezes acontece uma parada no meio do caminho aqui, ó, entre os fatos e o direito. Acontece uma coisa chamada, você que está acompanhando a aula já deve ter falado, ele não falou, nem sabe. É o quê? Preliminar. As preliminares. Não é? Então, às vezes vão acontecer alguma situação que vai gerar uma questão de uma preliminar para ser arguída ali anteriormente. Antes daquele direito, você vai falar, preliminarmente, eu quero levantar essa tese, essa questão que eu vou só jogar ali para dizer, porque aquilo ali é uma questão importante e que não pode ser violada. E aí a questão muito está relacionada quando a gente fala sobre preliminar, de questões que são importantes e que devem ser analisadas antes, inclusive, da análise do direito daqueles pedidos, pois vai alterar o caminho, a ordem daquele curso do processo, ok? Então, você vai ver que aqui também vai rolar uma preliminar. Sempre vai rolar preliminar? Não, vai depender do caso concreto. Quais são as preliminares? Vai depender da área do direito. Isso daqui, ó, vocês vão encontrar nas nossas aulas, na aula de identificação de peça, lá de administrativo, de civil
de trabalho e de penal. Nós vamos falar detalhadamente, cada um vai falar da sua área lá de maneira específica. Ok? Ok, né? Então, gente, a galera que está acompanhando até agora, tem alguma dúvida? Tá com alguma dúvida? Tá com alguma dúvida aí? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar. Estou acompanhando aqui no chat. Deixa eu ver se não até agora. Beleza, vamos lá. Gente, eu prometi para Maria o seguinte. A Maria estava me pedindo se eu podia fazer um modelo lá inicial de uma peça. Você vai tentar o seguinte, você vai acompanhar esse fluxograma aqui de uma peça inicial. Aqui seria, tipo, seria um modelo de uma petição. E aqui, ó, como regra geral. Tá tranquilo? Eu posso apagar? Posso apagar do outro lado ali? Pode? Tira print aí se você não copiou. Vou apagar aqui. Porque olha só, vou te mostrar, vou deixar aquela parte lá ainda, para te mostrar aqui de maneira melhor no quadro. Nós temos tempo ainda? Temos. Temos um pouquinho, mas temos. Vamos lá. Presta atenção no seguinte. Digamos, aqui você vai começar, você vai falar, ó, excelentíssimo. Juiz de direito. Aí aqui, ó, eu vou deixar em branco eu vou deixar em branco aqui porque vai depender. Digamos, se for lá, excelentíssimo senhor, juiz de direito da vara criminal de Tangamandapio. É um exemplo lá. Agora, se for de uma área, por exemplo, um processo civil, vai ter uma aplicação diferenciada. Tá ok? E aí, você vai vir o quê? Você vai colocar logo depois, embaixo, dependendo, se for uma apelação, vai ter a saudação para a turma. Agora, se for uma petição inicial, digamos, você vai botar aqui, ó, o cabeçalho inicial, né, que é a qualificação. Vai ser lá nome, residência, CPF, RG e por aí vai. Você vai colocar lá toda a qualificação. E aí no final, você fala, vem por meio lá, né? Digamos, botei tudo aqui, né? Vem por meio desta interpor. Você vai dizer, o que você precisa dizer na qualificação? Nessa qualificação inicial, eu vou deixar aqui, ó, dados, você precisa botar os dados da pessoa, solicitar, informar, na verdade. Aqui você tem que informar o quê? Com o advogado lá assinado, né? Então, procuração, informar do advogado. Vai dizer lá. Vem com procuração em anexo, interpor. Aí você vai botar aqui embaixo, ó, nome da peça. Botou o nome da peça. Logo embaixo, você vai colocar o quê? Com fundamento no artigo X. Vai depender lá de qual é a área. Entendeu? Lembrando que nós estamos fazendo o quê? Tentando fazer aqui para você um modelo geral, tá ok? Deixa eu ver se a galera tá com alguma dúvida, alguma pergunta aqui. Vamos lá.
A Bia, ela tá me perguntando, só pra gente, antes da gente fechar, ela tá fazendo uma pergunta aqui, ela falou, Vini, em penal, a competência costuma induzir o candidato ao erro ou ao menos é cobrado na segunda fase? Então, Bia, em penal, como é que costuma cair? Quando cai um crime, você vai estudar depois isso, né? Se a competência é um crime federal ou um crime estadual. Mas o que acontece em geral é que a maioria dos crimes que são cobrados na segunda fase são da competência comum, de competência da justiça estadual. Exatamente, eu nunca vi assim de induzir o candidato ao erro. Quando cobra uma questão, um crime federal, de uma vara federal, você vai treinar tanto que você vai saber quais são os crimes que costumam ser cobrados e que teria essa pegada, tá bom, Bia? Tá tranquilo? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui no que nós estamos falando. Falei para você, você trouxe o que? O cabeçalho, a qualificação e solicitou o nome da peça com fundamento em algum artigo. Aqui embaixo você vai colocar, sempre tenta botar uma numeração. Eu geralmente faço assim, eu boto o número 1 romano e boto 2 fatos. E aqui nos fatos eu vou narrar. O que eu tenho que fazer aqui? Narrar a situação problema. Narrar a situação problema. Vamos lá, vamos lá. Não vamos perder o pique, não. Continua olhando aqui. Posso apagar aqui? Vou apagar aqui, hein? Só pra gente continuar. Você narrou os fatos ali. A gente vai pro 2. O 2, qual é a situação do 2? Do direito. O que eu vou falar no direito? Todas as minhas teses jurídicas de defesa. Você vai ver o que você precisa dizer relacionado ao direito para garantir o ponto da questão. E aqui sempre, sempre colocar fundamentação legal. Sempre, tá? Agora, digamos que você tenha falado, você colocou ali no direito dessa peça processual, você disse 3 teses relacionadas a 3 direitos. O que você tem que lembrar? Quando chegar aqui embaixo, no 3, dos pedidos, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pedir tudo, preste atenção aqui, tudo que foi apresentado no direito. Quando eu me refiro aqui a direito, eu me refiro àquela fase. A Bia está perguntando aqui se o endereçamento estiver errado, se ela erra a peça, se ela zera a peça. Olha só, preste atenção. O que faz você zerar a peça? Se você coloca aqui no nome da peça, era para colocar apelação e você fez um agravo em execução. Se era para colocar petição inicial e você fez outra peça. Isso zera a peça. Agora, no espelho de correção, depois te instigo a pegar. Quando acabar essa aula aqui, abre o site da FGV, pega um espelho de correção anterior. Você vai verificar que quando você erra a competência, você não zera a peça, você só perde ponto. Aqui vale um pontinho, aqui vale um pontinho, mas o nome da peça está escrito no edital. Se você errar o nome da peça, você zera. Agora, se você errar nos detalhes, você não zera, você perde apenas um pontinho, tá? Você que está assistindo essa aula está gostando. Gente, nossa super promoção, 12 parcelas de R$ 59,90.
Opa, 12 parcelas de R$ 29,90, gente. Estava R$ 59,90. Aí o patrão ficou maluco, falou, eu vou abaixar para R$ 29,90 mesmo, e ele abaixou. Tava até com preço antigo na cabeça. R$ 29,90, 12 parcelas, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Inclusive, ó, essas discussões para você não perder ponto na hora da sua prova. Agora volta aqui. Eu estava terminando de falar o quê? Eu falei dos fatos, falei do cabeçalho lá, como tem que fazer, e logo depois eu trouxe o direito. Nos pedidos, acabou, eu fecho assim, vou embora, e é isso, e beijo, e tchau, e não me liga. É assim que eu faço? Não, né? Eu vou lá no final, vou dizer, nestes termos, pede deferimento. E aí você faz lá a assinatura padrão para a prova, advogado, OAB. Tá ok? Você vai lá, vai fazer a sua assinatura padrão. Tranquilão? Tranquilão, né? O que acontece... Ah, antes aqui, ó, nesses termos você vai botar aqui, local, datas. Só não botei aqui em cima, ó, local, data. O que a OAB vai costumar fazer? O que ela vai costumar fazer? Se ela colocar a data, colocar o nome do lugar, você vai colocar a data, se precisar, se tiver um prazo e precisar colocar a data, e o local. Isso a gente vai depois ter uma aula, a galera que é assinante, que é nosso aluno, vai ter uma aula de contagem de prazo, de estruturação de todas as peças, para você não ficar perdido em nada, gente. A gente não quer que você fique perdido em nada, que você garanta a sua aprovação, tá bom? Você que está assistindo essa live e quer tirar print também dessa parte que estão pedindo para tirar print, tira print aqui, pode tirar, beleza? Então, gente, olha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós vamos partindo aí para o encerramento da nossa live, da nossa aula hoje gratuita, tá bom? Aproveitem, gente. Alguém tá com alguma dúvida? Tô olhando aqui o chat, tô baixando aqui para dar uma olhada se alguém tem alguma pergunta, algo que não tenha ficado claro. Eu vou retomar aqui para você, só para você revisar. Ó, fecha o olho, respira. Foi? Tranquilão? Presta atenção no seguinte. Eu iniciei a aula falando para você que sempre que você precisar identificar uma peça processual, você vai lembrar que existe uma situação-problema. Essa situação-problema, como regra geral, acontece por qual peça? A petição inicial. Logo depois, pode acontecer de você verificar que essa situação-problema, embora você tenha feito a petição inicial, ela persiste, ela continua existindo. Aí você fala, caraca, ferrou, mas ainda tem solução. Isso significa o quê? Que você vai poder entrar com um recurso. Mas em algum momento que você fique inerte, que você não faz nada, que você fica parado, olhando o nada e dizendo, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, vai acontecer o quê? Acabou, já era. Por quê? Aconteceu o trânsito em julgado. Aconteceu o trânsito julgado, termina aquela fase de conhecimento e se inicia a fase de execução. Foi decidido o mérito daquele processo. Entendendo isso bem e entendendo quais peças são existentes em cada momento desse processo, eu garanto para você que você vai acertar a peça processual. Feito isso, feita essa breve análise, você vai lembrar. Estabeleça uma estratégia final para fazer essa prova e lembre-se que uma prova ela vai ser composta da peça processual, que é dividida em fatos, direito e pedido. Eu lembrei a você que em alguns momentos, em algumas situações, vai ocorrer a existência de uma preliminar. Quais são as preliminares? Você vai estudar isso nas nossas aulas. Ficou curioso? Vem assistir as nossas aulas, vem assistir mais do Master, tá ok? No final, passou preliminar, o direito. Tudo que eu falar, eu vou fundamentar. Tudo que eu falar, eu vou fundamentar. E tudo que eu falar e fundamentar, eu vou pedir. Que foi exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Nome, qualificação, nome da peça, dos fatos,
do direito e do pedido. Só lembrando para finalizar, os fatos eu vou narrar toda aquela situação problema. Já no direito, eu levanto quais são as teses jurídicas de defesa, colocando sempre a fundamentação legal. E no final, eu vou pedir tudo que eu coloquei na parte do direito. E no final, me despedir com um grande beijo, colocando lá advogado e arrasando nessa prova. Beleza? Gostou, meu aluno? Gostou, minha aluna, meu amigo, minha amiga? Olha, se você quer saber mais, vem, assina logo o Master, vem fazer parte dessa família, vem conseguir logo a sua aprovação, queremos celebrar com você rumo à sua carteirinha vermelha, tá bom? Ó, um grande beijo e nos vemos nas aulas ao vivo nas próximas semanas. Vem, gente, 12 parcelas de R$ 29,90. Você vai ter acesso a todo o conteúdo do Master OAB, simulados, monitorias, aulas ao vivo, apostila, raio-x, olha, coisa pra caramba! Sem limite de visualização, tá ok? Ó, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.